aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um lugar à mesa é aquilo que Jesus proporciona para cada um de nós, é aquilo que Jesus nos chama a, de fato, desfrutarmos. Enquanto muitos dispõem lugares à sua mesa, há pessoas que, por vezes, consideram especiais e que têm alguma autoridade para que ele lhes confie um lugar ao seu lado. Jesus não, Jesus dá oportunidade a todos nós. Jesus dá chance a cada um daqueles que de fato desejam seguir os seus passos. E esse texto que nós acabamos de ler é prova viva disso. Porque Jesus chama Levi, ou conhecido em algumas versões, chamado Mateus, um homem que era cobrador de impostos, tido pela classe judaica e pelo seu povo, que ele possivelmente era de origem judaica, tido como um pária, alguém à margem da sociedade. Porque o povo judeu naquele tempo vivia sob um jugo administrativo, político de Roma. Ou melhor dizendo, Levi trabalhava debaixo dessa autoridade romana, debaixo dessa orientação romana. E para o povo judeu, ele era uma espécie de traidor, alguém que havia vendido, entregue os seus dias à mão ou às mãos do inimigo, para, de alguma maneira, obter lucro. A verdade é, queridos, que nós, ao longo da nossa vida e caminhada com Deus, por vezes, entregamos nossas mãos a diversas coisas que não o Senhor, a diversos projetos que não aqueles estabelecidos por Deus, a diversas intenções que, por mais bondosas que sejam, por mais legítimas que sejam, acabam tomando a prioridade, a primazia na nossa vida, que deveria estar, de fato, sendo entregue todos os dias na mão de Cristo Jesus. E Levi, ele entrega-se, dedica os seus dias a, de fato, cobrar impostos, a abandonar os seus, a deixar de lado os seus parentes, os seus amigos, aqueles que possivelmente cresceram ao seu lado ao longo dos dias, para obter lucro. E a verdade é, de que maneira, ou a pergunta que fica a cada um de nós, de que maneira eu e você, por vezes, com o desejo de obter e alcançar, atingir os nossos desejos, as nossas vontades, de que maneira nós temos abandonado aqueles que importam? De que maneira nós temos deixado em segundo lugar aqueles que deveriam ocupar um lugar de primazia em nossa vida? De que maneira eu tenho substituído o altar que deveria estar sendo cada dia mais rendido a Cristo Jesus e colocado outra coisa que não o Senhor nesse lugar? Amados, Levi era alguém que de fato não tinha lugar à mesa com os seus. E por isso ele festejava, oferecia banquetes, oferecia uma série de outras vantagens àqueles que serviam a Roma como ele, aqueles que buscavam obtenção de lucro e não atender uma vida moralmente e espiritualmente, acima de tudo, segundo a palavra de Deus. Mas o texto é interessante que Jesus ia passando, a palavra nos mostra. E ele olha aquele homem ali na coletoria, fazendo a sua função, exercendo o seu trabalho. E de repente vira para aquele homem e fala: segue-me. Ao longo da vida, possivelmente, você, por diversas vezes, já, quem sabe, ouviu o convite do Espírito Santo de Deus para seguir ao Senhor. Ao longo da vida, possivelmente, você em diversas ocasiões já teve a oportunidade, quem sabe já ouviu ao seu coração de forma muito sutil aquela palavra especial: venha como estás, eu tenho um lugar reservado para você. Agora a pergunta que eu faço a você nessa noite: será que nós temos respondido da forma como Levi ou Mateus respondeu a Cristo Jesus? O texto nos diz que ele imediatamente abandona tudo e segue Jesus. E logo depois, no decorrer do dia, ele prepara uma festa, prepara um banquete para os seus amigos e para Jesus e seus discípulos. É interessante, porque Jesus agora não apenas havia dado a ele a oportunidade de se assentar à mesa, sem julgá-lo, sem condená-lo, sem avaliá-lo pela sua forma de vida.
Jesus dá a ele a oportunidade de se assentar à mesa, e esse homem agora, tocado por Jesus, experimentando uma nova experiência de fé com Cristo, ele não apenas tem a oportunidade de convidar Jesus a se assentar à mesa da sua casa, mas agora ele chama os seus amigos, aqueles que eram próximos a ele, para ouvirem daquelas mesmas boas novas, daquela mesma mensagem especial. Sabe, uma das coisas que eu acho mais interessantes do Evangelho de Cristo Jesus é que, além dele nos proporcionar lugar à mesa, coisa que por vezes nós tentamos de diversas formas encontrar. Quem aqui ao longo da vida nunca procurou fazer parte de algo? Fazer parte de um grupo, ser aceito. Eu fico imaginando que essa era a preocupação de Mateus ou de Levi. Mas Jesus oportuniza essa chance a ele. Jesus lhe dá essa oportunidade. E agora ele aproveita, agarra com todas as suas forças a oportunidade e não apenas se assenta à mesa com Cristo Jesus, mas chama os seus. Agora entenda bem. Existem algumas observações que nós precisamos fazer nesse texto. É que quando Levi ou Mateus leva os seus para se assentarem à mesa, os religiosos que estavam à espreita, que ficavam procurando uma oportunidade para condenar Levi e, quem sabe, até mesmo Jesus, eles se levantam e falam: quem é esse mestre de vocês? Vira para os discípulos e dizem: quem é esse mestre que se assenta à mesa com pecadores? Sabe, amados, a religião considerava pecado, a religião considerava Levi um pária, porque ele tirava o seu sustento daquilo que eles consideravam desigual, injusto. Eles consideravam aquele homem digno de inferno, porque o seu olhar era apenas material e não espiritual. Agora, observe bem, Jesus ouve aquelas afirmações e diz algo muito especial para mim, para você e para aqueles homens naquele tempo. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. A pergunta que fica, amado, é: será que você já tem sido capaz de enxergar a sua limitação, a sua doença espiritual? Aquilo que o tem afastado do Senhor? Talvez a sua doença venha a ser alguma prática, algum comportamento, como o próprio texto em Provérbios diz, algum comportamento vicioso. A Bíblia diz lá em Provérbios que existem 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e a 7ª o Senhor abomina a sua alma: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, testemunha falsa e o que profere mentiras contra irmãos. Sabe, aquele que adora ver o circo pegar fogo. Um coração que vive maquinando pensamentos viciosos. Gente que fica imaginando uma oportunidade de atender o seu vício, o seu capricho. Pés que se apressam a correr para o mal. Amados, existem muitas falhas em nós. A verdade é essa. Existem muitas áreas a serem tratadas pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. Mas, entenda bem, aquele que está em Cristo, a Bíblia já diz, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus dá a mim e a você a oportunidade de nos assentarmos à mesa com Ele e de vivermos uma nova história, uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova ocasião. Mas entenda bem que para isso acontecer, algumas ações são necessárias. E eu peço a você que abra sua Bíblia para nós lermos a história de mais um personagem que eu acho interessante demais na palavra de Deus. Lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 25,
Diz assim, 2 Crônicas 33, verso 25. Os próprios oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. O povo de Judá, porém, matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias como rei em Israel, ou rei em seu lugar. Só para que você entenda, Josias é um personagem muito especial na palavra de Deus, porque a Bíblia fala que ao longo de toda a história de Israel, e ao longo de toda a história de Jerusalém e Judá, não houve um rei tão dedicado e comprometido com o Senhor. Mas o que é mais interessante na história desse homem, não é apenas o fato que ele se dedicou e se comprometeu ao longo dos 30 anos de reinado, um pouco mais de 30 anos de reinado, o fato de que ele se comprometeu e se dedicou ao Senhor, mas também a verdade de que o seu histórico, de alguma maneira, era extremamente desfavorável para que ele viesse a ser um homem comprometido com Deus. Porque o seu avô Manassés foi responsável por introduzir na história do povo de Israel, um povo que adorava um único Deus, a adoração a diversas divindades, inclusive a Moloque. Que era uma imagem de bronze com o interior oco, onde as pessoas, por vezes, colocavam brasas dentro daquela imagem e sacrificavam crianças aos braços de Moloque. No sol do deserto, cozinhavam aquelas crianças. Manassés era um dos que havia feito isso. O seu pai, Amon, um homem também desleal, infiel ao Senhor. E de repente esse homem morre. E Josias tem a oportunidade e responsabilidade de conduzir o povo de Deus. Mas sabe o que é mais interessante? Ele ainda não conhecia o Senhor. Sabe quantos anos ele tinha? 8 anos. Um dos reis mais jovens na história do mundo. Muito jovem, uma grande responsabilidade, uma grande tarefa. E ele começa então esse desafio. E aos 16 anos ele tem a oportunidade de ouvir acerca do Deus de Israel e ler as histórias que estavam contidas no livro da lei a partir de um encontro com o profeta e com a profetisa. Ele então tem a sua vida cada vez mais transformada por esse Senhor e ele começa a restaurar o altar de Israel através da restauração da sua vida, que começa a ser uma realidade a partir do encontro com o único Deus. Então entenda bem, talvez uma das grandes dificuldades e desafios para você, quem sabe, seguir a Jesus, venha sendo aquela grande preocupação, mas eu sou muito jovem para isso, ou eu já estou muito avançado em dias para tomar essa decisão. Entenda, Jesus o chama, como estás na idade que possuis. Seja 8 ou 80. Seja 8 ou 80. Jesus quer a sua vida. Amém? Mas entenda, é necessário para vivermos uma nova história com o Senhor de fato, cortarmos o vínculo com o nosso passado. O passado, se fosse a mesma realidade que desejasse o homem e o jovem rei Josias, o passado traria sobre ele toda uma série de maldições, uma série de encargos negativos sobre os seus ombros. Toda a maldade que o seu avô, que o seu pai, que os seus familiares haviam cometido, poderia de maneira muito prejudicial, de forma muito nociva, implodir, destruir o futuro desse homem. Mas sabe qual foi o ponto de partida determinante para essa história mudar? Um encontro com o Senhor. E ele então corta o vínculo com o seu passado. Talvez nessa noite o que você mais precise é cortar o vínculo com o seu passado. Cortar o vínculo com o histórico ruim, cortar o vínculo com aqueles traumas que têm pesado a sua vida, cortar o vínculo com aquela frustração, com aquela decepção, com aquele desânimo que por vezes tem de forma muito nociva batido a porta do seu coração.
gente que por vezes não se compromete com Deus, não se firma nos caminhos do Senhor, porque carrega consigo algum vício, alguma prática, alguma coisa muito negativa que tem, de alguma forma, impedido a sua caminhada. Você já tentou correr com os pés atados? Aqui eu acredito que ninguém, né? Não? E quem já tentou correr com um saco de cimento nas costas? Ninguém. A gente pode providenciar essa experiência ao final da celebração, tá? Porque é impossível, amados. É impossível. Quem sabe consigamos até dar alguns passos, mas ao longo do tempo, cansaço, dores, frustrações, decepções recaem sobre nós. E aquela caminhada que outrora podia ser muito bela e especial, agora ela acaba sendo limitada por um peso que nós carregamos sobre os ombros. Corte o vínculo com o passado. O que você precisa deixar diante do altar do Senhor? Deus o convida a reescrever a sua história, a tornar você alguém muito especial no reino dele. Alguém muito especial. Josias foi chamado para ser rei aos 8 anos. Josias foi chamado para mudar a história de Israel. E sabe o que ele faz? Ele corta o vínculo com o passado. Mas não apenas isso, ele entende a importância de cortar o vínculo com o passado e também de fato, ter uma atitude corajosa, abandonando os totens de idolatria que ele carregava consigo. Se você olhar comigo no capítulo 34, no versículo 6 e 7, versículo 5, 6 e 7, o texto vai dizer assim: queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre os seus próprios altares, e com isso purificou todo Judá e Jerusalém. Fez a mesma coisa nas cidades de Manassés, Efraim e Simeão, e até na distante Naftali, bem como nas ruínas ao seu redor. Destruiu os altares ou santuários idólatras e os postes de Azerá, reduziu os ídolos a pó e despedaçou todos os altares de incenso. Enfim, no 18º ano do reinado de Josias, depois dele purificar a terra e o templo, nomeou Safá, filho de Azalias, Maazéias, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Jocás, o historiador do reino, para restaurarem o templo do Senhor, seu Deus. Sabe, ele corta o vínculo com o passado. Ele destrói os totens de idolatria. Entenda, tem muita gente que acha que idolatria é a prática de se curvar a algo ou alguém. Mas, por vezes, tem muita gente idolatrando a si mesmo, escravo da sua própria vaidade. Muita gente idolatrando o seu dinheiro, o seu currículo, as suas posses. Muita gente incapaz de se relacionar com Deus porque olha para si e é tomado por uma vaidade, porque obteve sucesso material. Mas lembre-se da parábola, da história contada por Jesus, quando um homem recolhe muitos bens e muita colheita ele é capaz de adquirir ao longo daquele tempo. E ele diz a si mesmo: vou construir celeiros maiores e guardar o depósito de tudo aquilo que eu colhi nesses celeiros. E depois eu vou dizer, assim diz a palavra, depois eu vou dizer: descansa minha alma, come, bebe e folga. E a palavra de Deus diz que naquela mesma noite apareceu um anjo do Senhor àquele homem e diz: louco, esta noite te pedirão a sua alma e o que tens preparado e para quem serás. Amados, nós somos convidados a render a nossa vida ao Senhor. Enquanto o salmista diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, nós somos desafiados a fazer menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Só Ele tem poder para salvar, só Ele é o autor e consumador da fé, só Ele tem toda a autoridade em suas mãos, só Ele é capaz de derrubar gigantes, destruir cadeias, só Ele é capaz de devolver vista aos cegos e restaurar o movimento àqueles que estão aleijados. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, só o Senhor. Abandone os totens,
Abandone a sua própria vaidade. Seja corajoso diante do desafio que Deus confia a você nessa noite. Levi, ele foi corajoso, porque ele poderia ser preso, quem sabe, pelo governo romano, porque ele abriria mão da sua responsabilidade agora para seguir Jesus. Mas lembre-se, disse o nosso Senhor, de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa é a noite, quem sabe, que o Espírito Santo de Deus dá a você a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero orar com você, eu quero convidá-lo, se possível, fechar os seus olhos e fazer um tempo de oração, rendendo o seu coração ao Senhor, seu coração, aquilo que ele busca, aquilo que ele procura, aquilo que ele de fato deseja alcançar, não é a sua carteira, não é trazer a você aquilo que ele quer proporcionar a você, não é uma carteirinha de membro, não é um lugar assentado nessa plateia, nesse templo. O que Jesus quer dar a você, proporcionar a você, é um lugar à mesa com ele, um lugar ao seu lado. É dar a você salvação, transformação de vida. Ele quer mudar de fato a sua história e escrever ou reescrever os seus dias para a glória do Senhor. Eu quero orar com você nesse tempo. Quem sabe essa noite o Espírito Santo tem falado ao seu coração e tem desafiado você a fazer essa decisão, a tomar essa decisão, fazer essa escolha. Eu quero, nesse tempo, desafiá-lo, porque o reino de Deus é composto de gente corajosa, e eu acredito que tem muita gente corajosa aqui nessa noite. Amém? Eu quero orar por você nesse tempo, eu quero colocar a sua vida diante do Senhor, e eu quero desafiá-lo, se possível, a tomar essa decisão nessa noite e expressar essa tomada de decisão, levantando uma de suas mãos, para que eu possa conhecê-lo e orar com você. A igreja ora, você não precisa ter vergonha. Não preciso ter vergonha. Vergonha é gastar os meus dias longe daquele que é o meu Salvador. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, já diz o salmista, e o mais ele fará. Há alguém que deseja tomar essa decisão? Só levantar uma de suas mãos. Amém. Há mais alguém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Quero orar com você. Essa noite o Senhor dá a oportunidade a você. Entenda, querido, eu não estou desafiando você. Não estou o convidando para fazer parte dessa igreja. Eu estou convidando você para entregar sua vida a Jesus. Se você quiser ser parte dessa igreja, tem um lugar especial para você aqui. Tem um lugar especial. Tem sempre ali, ó, em nome de Jesus, quando você já chegar, vai ter sempre um cafezinho preparado com um coração cheio de alegria para você, mas não estou te convidando para isso. Eu estou te convidando para aceitar aquele que é o seu Senhor, reconhecê-lo como seu Salvador. Há mais alguém? Quero orar com você. Há mais alguém? Há mais alguém? Não há? Eu peço a você que se coloque de pé nesse tempo, se possível. Toda a igreja pode se colocar de pé. Quero orar com você. Sabe, queridos, Jesus de fato nos chama para nos assentarmos à mesa com Ele. Talvez, por alguma razão, você, quem sabe, não levantou a sua mão, mas quem sabe, tomou essa decisão nessa noite. Eu estarei ali ao final da celebração, à porta, e eu gostaria muito de poder cumprimentá-lo e ouvir de você, caso você tenha tomado essa decisão. Ó, pastor, eu preciso expressar essa decisão, e eu preciso da sua ajuda. Sabe, querido, uma das coisas mais difíceis é reescrever os nossos dias, é de fato viver uma nova vida, uma nova caminhada ao longo de Jesus. É uma das coisas mais difíceis, mas a verdade é que isso se torna muito mais fácil quando a gente faz junto. Amém? E eu quero de alguma maneira poder ajudá-lo nesse processo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus nós celebramos a tua bondade, o teu amor, e gratos somos ao Senhor por tamanha graça derramada sobre cada um de nós. Gratos somos a ti por essa noite, onde vidas reconheceram a Cristo Jesus, publicamente tomaram essa decisão de demonstrar que de fato vivem uma nova vida, uma nova história, a partir desse encontro com Cristo. E desde já te louvamos também, Senhor, por aqueles que nesse tempo tomam essa decisão, ó Pai, entregam o seu coração a Ti. Espírito Santo do Senhor, visite-os nesse tempo e traga a eles uma alegria incomparável, uma paz que Tua palavra nos diz excede todo entendimento, e fortaleça-os para que ao longo dos dias e ao longo dos desafios, eles sintam-se revestidos pela Tua boa mão, pela unção do alto, e caminhem cada vez mais na certeza de que o Senhor começou uma boa obra sobre suas vidas.